tirou a vida do jovem Mateus Evangelista durante uma abordagem da Guarda Municipal? Faz um tempinho já, né? Mas a gente lembra dessa história porque todo mundo ficou chocado com a situação. Ele acabou sendo atingido, né? Durante uma abordagem da Guarda Municipal. Essas imagens são do dia, o momento em que eles estavam fazendo, na verdade, aqui a reconstituição do caso. Por quê? A Guarda Municipal foi para lá, foi tentar fazer uma abordagem em uma festa, um dos guardas teria feito um disparo, esse disparo atingiu o Mateus. Eles pegam o Mateus, colocam o Mateus dentro da viatura, 3 guardas municipais, e levam ele para o hospital. Só que lá no hospital, o Mateus não resiste aos ferimentos, já chega ali no hospital praticamente morto, né? E aí vem toda a história. Os 3 guardas são presos, você lembra da história, né? Um deles chegou a ser liberado, os outros 2 permaneceram presos, né? O Michael Garcia e também o Fernando Neves, e o João Vitor acabou sendo liberado. Só que a gente tem novidade sobre esse caso. Para isso, eu vou conversar com o Guilherme, que está ao vivo aqui comigo, para trazer mais informações, porque, Guilherme, um desses guardas, mais uma vez, foi ouvido, né? Nós temos mais um depoimento. Qual foi esse guarda que foi ouvido e qual o teor desse depoimento? Por que ele teve que ser ouvido mais uma vez? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Vinícius Buganza, também para todo mundo que acompanha essa segunda hora do Balanço Geral. Buganza, a situação é a seguinte, a gente sabe que essa história teve diversos desdobramentos. A família do Mateus, inclusive, já recebe uma pensão por parte da Prefeitura, uma vez que, segundo as investigações, é um crime que foi cometido por agentes públicos. A gente sabe também que tem um júri popular já agendado para o mês de outubro, para o mês de novembro, para julgar 2 dos 3 guardas municipais envolvidos, o Fernando Neves e o Michael Garcia, que, segundo a polícia, foram os que dispararam realmente durante a abordagem. E tem mais uma ação civil pública apresentada pelos familiares do Mateus contra a Prefeitura de Londrina, pedindo aí o pagamento de uma indenização de mais de 2 milhões de reais, viu, Buganza, por danos morais e materiais. E nos últimos dias, então, a Justiça realizou novas audiências de instrução e durante uma dessas audiências, o guarda municipal João Vitor Góes Arruda, que é o 3º guarda municipal envolvido, que não responde por homicídio e só responde por fraude processual, ele foi ouvido e prestou depoimento. Durante o depoimento, Buga, ele dá detalhes desse dia em que os guardas vão fazer essa abordagem de rotina e acabam atirando aí contra o Mateus Evangelista, esse jovem que morreu depois de ser atingido no pescoço. No primeiro trecho do depoimento, a gente vai ouvir o João Vitor Buganza confirmando que ele ouviu realmente 2 disparos logo no início dessa abordagem da corporação. Ele afirma ainda que depois de diversos dias, tanto o Michael quanto o Fernando procuraram o João Vitor para confirmar que eles haviam feito os disparos lá na zona norte de Londrina durante toda essa abordagem. Vamos conferir então o trecho do depoimento. Na verdade, é o início do depoimento desse guarda municipal à Justiça nessa ação civil pública. Eles desembarcaram um pouco antes e eu continuei com a viatura um pouco mais para frente. Eu não vi os disparos e também quando eu saí, eu cuidei do pessoal que estava à minha frente, que eram muitas pessoas ali na frente da calçada. Quando o senhor saiu da viatura, desembarcou da viatura, já tinha ouvido os disparos? Já. Assim, foi um pouco depois que a galera... Teve muita gente que correu depois dos disparos e a voz de abordagem, né, do 01 da equipe, que era o Fernando Neves. Aí, depois do disparo, muitas pessoas foram para o muro e colocaram a mão na cabeça e muitos saíram correndo. Mas o senhor não viu se quando aconteceu o disparo eles já estavam em posição? Não. Não viu. Tanto que eu até vi na hora que o menino caiu, né? Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Pensava que ele estava passando mal. E isso foi depois que o pessoal estava já congelado, né? Com a mão na cabeça. E um tempo depois do disparo também. Foi alguns minutos depois. Eles confirmaram para mim que ambos tinham dado um disparo na situação. E a importância, né, Guilherme, do depoimento desse guarda municipal, que conta em detalhes mais coisas, como, por exemplo, como é que foi o socorro do Mateus também, né? Exatamente. A gente que está acostumado a atender essas ocorrências policiais, Buganza, a gente sabe que quando há feridos, a primeira coisa que a polícia ou a própria Guarda Municipal faz é acionar os serviços de urgência e emergência, o SIAT, às vezes vem também a ambulância avançada do SAMU junto com o médico, quando os ferimentos são muito graves. Mas nesse caso, de acordo com o João Vitor, o atendimento foi feito pelos próprios guardas municipais. Quem decidiu isso, segundo o depoimento, foi
e o Fernando Neves, que é aí o apontado como responsável por fazer o disparo que atingiu o Matheus. Todo mundo fica desesperado, aí o Fernando Neves, que seria o 01, ou seja, o que estava comandando aí essa abordagem, ele decide então colocar o Matheus dentro da viatura e fazer com que o Matheus seja encaminhado para o Hospital da Zona Norte, que é o hospital mais próximo ali do local da ocorrência. Vamos ouvir então o trecho do depoimento do guarda municipal João Vitor, que fala sobre isso. A gente levou, por decisão do 01, levar o menino até o hospital. O 01 é o Fernando. Fernando Neves, é o 01 da equipe. Ele falou pra gente ajudar ele a pegar o menino. Ele tem, acho que curso em enfermagem, né, se eu não me engano. Ele foi com o menino atrás do banco e nisso a gente foi levar o menino até o hospital. E é praxe quando a pessoa que está sendo abordada é alvejada por um disparo da própria equipe colocar dentro da viatura e levar para o hospital, ou chama a equipe de socorro do SAMU? Então, eu acho que acho que o ideal era ter chamado ali, né? Ter chamado a equipe de socorro no local. Para você que está acompanhando o Balanço Geral, a gente está relembrando o caso, né, do Matheus, que está na tela, e ouvindo depoimentos do João Vitor, guarda municipal, um dos guardas dos 3 que estavam na abordagem. E ele está dando detalhes de como tudo aconteceu durante um depoimento. Guilherme, tem mais coisa, né? Ele deu ainda mais informações sobre esse dia, o dia da morte do Matheus. Sim, Buganza, porque assim, o que acontece? Há a situação ali na Zona Norte de Londrina, o Matheus é encaminhado pelos próprios guardas para o Hospital da Zona Norte, chega por lá, não resiste aos ferimentos e acaba morrendo. Os guardas municipais, então, acionam outras equipes que vão dar apoio à ocorrência. Todos eles voltam ali para o local onde os 2 disparos, eles aconteceram. Só que, num primeiro momento, a informação que chega até a imprensa, que é divulgada oficialmente pela guarda, é que esses disparos poderiam ter sido efetuados por pessoas que estavam ali na festa. E essas informações constam até do boletim de ocorrência. Depois que os policiais, os agentes de segurança, os guardas municipais, eles atendem essas ocorrências, eles precisam registrar tudo isso, oficializar tudo isso. E aí, depois disso tudo, quem faz toda esse registro é o Fernando Neves. Isso de acordo com o depoimento do guarda municipal João Vitor Arruda e também de acordo com as investigações da polícia, do próprio Ministério Público, que já apresentou denúncia criminal à justiça contra os envolvidos. E é justamente por conta disso, Buganza, que os guardas municipais, eles respondem por homicídio qualificado e também pela chamada fraude processual. Ficou comprovado durante as investigações que os agentes tentaram esconder o que eles fizeram durante a abordagem lá na Zona Norte de Londrina. E é justamente sobre o registro da ocorrência que o João Vitor fala agora no trecho desse depoimento. Central, que está deslocando com ferido, baleado, hospital. Não foi conversado quem deu o primeiro tiro, o segundo tiro, já que o senhor ouviu 2 tiros? Não foi conversado. Não foi conversado. E como que foi realizada a confecção da comunicação dos fatos do boletim de ocorrência? O senhor tem conhecimento? Então, quem tomou a frente foi o Neves. Ele já tinha trabalhado lá na delegacia, então ele conhecia bastante o pessoal lá, o investigador. Ele fez diretamente com eles lá. Eu não participou? Eu não li o BO no dia e acho que não assinei o BO também. Não assinou o boletim, tá. E por qual motivo que o guarda Neves, ele fez constar que o evangelista ele foi atingido por arma disparada por pessoa diversa, tendo conhecimento no caso dos 2 disparos? Então, eu não sei. Na hora, é o que a versão que eles me falaram, que poderia ter sido um disparo de fora, né? Então, na hora eu acreditei nisso. Depois você vai pensando um pouco nos fatos, você fica em dúvida, mas é difícil de saber. E do momento do disparo que o senhor saiu da viatura, o senhor sabe mencionar da onde que veio esse tiro? Se foi do lado esquerdo, perto da viatura, do lado direito? Eu acredito que os 2 disparos foram do meu lado esquerdo. Do seu lado esquerdo. Entendi. Pois é, o João Vitor, então, um dos guardas municipais, dando depoimento, detalhes, inclusive, dos disparos. E, Guilherme, vale lembrar que o João Vitor, ele está solto, né? Ele está respondendo em liberdade e colaborando com as investigações, né, Guilherme? Exatamente. João Vitor colabora com as investigações, afirma que
não teve relação direta com essa abordagem que acabou nos disparos e acabou na morte do Matheus Evangelista. Ele, inclusive, no início do depoimento, Vinícius, fala que nem era motorista dessa equipe. Ele era motorista do supervisor da Guarda Municipal. Nesse dia específico, o motorista da equipe, do Michael e do Fernando, falta, e aí ele precisa repor aí. Ele afirma, inclusive, que quando os disparos eles são efetuados, ele ainda está dentro da viatura, terminando de estacionar o veículo, e afirma que tudo o que aconteceu depois disso, né, o socorro do Matheus, o registro da ocorrência, tudo isso aconteceu sob o comando do Fernando Neves, ele que é o único guarda municipal dos 3 que continua preso, respondendo às acusações, viu, Vinícius Buganza? O Michael Garcia também chegou a ser detido, mas atualmente ele é monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Tanto o Fernando quanto o Michael já foram expulsos da Guarda Municipal. O João Vitor, como pesam aí acusações menores contra ele foi suspenso, ficou 30 dias afastado aí da corporação, mas atualmente já trabalha normalmente como guarda municipal aqui na cidade de Londrina. A gente entrou em contato com o advogado Mário Barbosa, que defende aí os familiares, que na verdade representa os familiares do jovem Matheus Evangelista, e ele acredita que os desdobramentos, a conclusão dessa ação civil pública deve sair aí no decorrer das próximas semanas. Ele acredita que a Justiça deve tomar uma decisão em relação a essa indenização até o final do mês de setembro. Já em relação ao júri popular do Fernando e do Michael, a previsão é de que ele seja realizado até o final desse ano. O depoimento do João Vitor, Vinícius, ele tem mais de quase 25 minutos. A gente teve o cuidado, a cautela de analisar todo ele e trouxemos para o nosso telespectador os trechos que nós achamos os mais impactantes, os mais importantes de todo esse caso. E eu queria chamar o último deles, que pelo menos pessoalmente falando foi um dos que mais me chamou a atenção. O João Vitor fala, quando ele é questionado sobre disparos, né? Por que é que os guardas eles dispararam durante a abordagem, que era para ser uma abordagem tranquila de rotina? Ele fala que já participou de diversas ocorrências e que em muitas delas ele percebeu que os guardas eles costumam fazer uso dessa prática, de já chegar no local e atirar para cima. Vamos conferir esse trecho. Daí é mais por conta do guarda, né? Não é nenhum procedimento que a instituição passa para os guardas, assim, mas já presenciei outras vezes, mas não, acho que não é procedimento. E outras abordagens, disparo pro alto. E nesse disparo, qual a finalidade do disparo pro alto nessa circunstância? Então, acho que às vezes para evitar um uso de força, talvez, ou uma investida contra a equipe, entendeu? Disparos para cima, eu acho que são nesse sentido, que é... Após com certeza, né? Uma fala impactante, como você disse, né, Guilherme? Principalmente da questão dos disparos. Né? E agora fica a expectativa, então, de chegar ao final do ano esse júri popular para definir qual vai ser a pena desses guardas. Só para a gente encerrar, né, a família do Matheus, desde o início, prefere não falar, né? Desde que aconteceu o caso até aqui, não conversa com ninguém, prefere não falar. Quem fala sempre é o advogado, mas acredito que a família está nessa expectativa de saber qual a pena dos guardas. Né? Exatamente, é aquele desejo por justiça. A gente acompanha até casos de crimes cometidos no trânsito, né? Os familiares dessas vítimas, eles sempre acompanham o passo a passo dos processos, esperando realmente que os acusados eles sejam condenados aí pelos crimes que eles, segundo as investigações, cometeram. Só para relembrar e finalizar, no caso do Matheus Evangelista, Fernando Neves e Michael Garcia respondem por homicídio qualificado e fraude processual. Os dois devem ir a júri popular até o final desse ano, pelo menos essa é a expectativa por parte do advogado, o Dr. Mário Barbosa, que representa os familiares aí do jovem Matheus. Já o João Vitor, esse que a gente conferiu os trechos do depoimento, ele responde apenas por fraude processual, ele não vai a júri popular, como os outros dois, e continua
sendo guarda municipal aqui na cidade de Londrina. A gente sabe da importância, né, Vinícius, do trabalho prestado pelos guardas municipais da cidade, mas quando há esses excessos, é nosso dever aí, como um programa jornalístico, mostrar, trazer aí todos os detalhes para justamente fazer com que eles não voltem a acontecer aqui na cidade, né? Com certeza, Guilherme. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta com você trazendo mais informações, Gui. E, sem dúvida, o que o Guilherme falou está certíssimo. São mais de 300 guardas municipais aqui na cidade de Londrina, uma corporação que faz um brilhante trabalho na cidade e o próprio comando da corporação, num caso desse, fala: a exclusão é necessário para servir de exemplo. Se não cumprirem com o seu papel, com o seu dever, vão ser retirados da corporação. Né? E, em Londrina, a Guarda Municipal faz um brilhante trabalho. Isso é indiscutível. Daqui para frente, a gente segue acompanhando. Em novembro, outubro, novembro, mais ou menos, deve ser o júri popular. E esses guardas, esses dois, né, o Michael e o Fernando, devem passar aí pelo júri popular e, com certeza, devem pegar uma pena alta. E uma jovem de apenas